Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e no episódio de hoje eu vou conversar com uma pessoa fantástica. Ela é professora, advogada, experiente, escritora de livros jurídicos, então aguenta aí que eu já apresento ela para você. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Todo o conteúdo novo que sair aqui você já recebe em primeira mão e aproveita, beleza? Também comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você. Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado para você, para te ajudar aí a acelerar a sua curva de aprendizado, beleza? E bora trazer mais previdenciaristas para cá. Compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, de advogados e vamos encher aqui esse Prevcast de advogados para a gente compartilhar muito conteúdo bacana, beleza? Quero trazer ela, que é minha amiga na OAB, faz um trabalho fantástico lá e uma inspiração para a advocacia previdenciária. Seja muito bem-vinda, doutora Viviane Mazzotti, tudo bem? Tudo bom, Danilo? Que delícia estar aqui com você. Nossa Senhora, muito gostoso, adorei o convite. A gente fala assim, um convite para bater papo? Opa! Então é isso aí. Eu tô aqui para bater papo com você e aí vamos ver o que a gente consegue dar dicas. O bacana é poder inspirar. Pô, e a gente vai ter bastante assunto para a gente poder inspirar e compartilhar com a galera aí. Você já está no direito previdenciário há pouquinho tempo? Começou ontem, anteontem? Comecei anteontem. Você sabe tempo. Que, por coincidência, a minha OAB, ela é de 11 de agosto, né? Olha aí. Então, você vê lá a tiradinha da OAB, 11 de agosto de 95. Eu sei que você nasceu depois disso. Tudo bem, tem problema. A gente tá aqui para trazer experiência no bate-papo, né? Mas às vezes eu tô dando aula e eu pergunto assim, que ano que vocês nasceram? Nossa, de vez em quando aparece uns 2000 alguma coisa. Eu falei, gente, eu tô velha. Ó, antes de eu entender a sua história, eu queria entender o que você está fazendo hoje. Hoje você está na OAB, hoje você tem escritório, é escritora, professora. E você também faz tudo, né? Vamos lá. A gente tem uma coisa muito legal, eu acho que em qualquer profissão, que você começa no operacional e aos poucos, quando você vai crescendo e a tua estrutura vai crescendo, você começa a diversificar, né? E a hora que você diversifica, primeiro você começa a passar para o gerencial e não só para o operacional. E a hora que você passa para o gerencial, você consegue fazer outras coisas. Então, acho que é um pouco essa história de vida hoje, né? Eu venho de um momento home office muito prolongado. E nesse momento home office, a gente vai conversar um pouquinho, mas ele me jogou mais ainda dentro do online, né? Eu não entrei no online por conta da pandemia, como muita gente. Eu sou uma das pioneiras na utilização de Zoom, né? Que todo mundo hoje conhece, vamos fazer um Zoom. Então, eu sou uma das pioneiras na utilização disso na área do direito para curso online. Previdenciário não tinha ninguém, né? Então quando veio a pandemia, que a galera precisou ser forçado a usar essas coisas, eu às vezes ajudava os colegas, olha, não, usa isso aqui, faz assim, você precisa de um microfone melhor. A gente estava conversando nos bastidores aqui exatamente um pouco sobre isso, equipamento, o que usar. Eu gosto muito disso, então eu acabei caindo no online por isso. Então assim, hoje eu estou na OAB. Eu sou diretora de cálculos do IBDP, que é uma diretoria nova, que é para tentar trazer para o advogado um pensamento mais claro sobre esse assunto, que muita gente fica meio perdido na hora de cálculo de liquidação de sentença, principalmente, mas às vezes o advogado não entende nem como calcular a renda mensal, aí não sabe se tem uma revisão, se não tem uma revisão. Eu não fiz direito porque eu gosto de matemática, né, professora? Mas a gente precisa usar. Então, a minha ideia hoje, como professora,
é um pouco dar uma formação também para o advogado que passe por essas áreas que eles falam, eu não gosto muito. Então, hoje eu tenho o escritório, que é em São Caetano, tem lá uma equipe trabalhando, mas a gente está administrando e está por trás de muitas coisas no quesito análise de processos e etc. E aí o setor de revisões e cálculos também é meu. Né? Eu gosto ainda de fazer operacional de algumas coisas. Tenho o curso, então eu tenho um programa de formação de advogados do futuro. O nome, inclusive, este ano é esse, onde eu convidei 32 colegas previdenciaristas muito bons para me ajudarem a fazer essa formação. Então, tem muitas aulas minhas, mas aí quando entra um assunto que eu não entendo, vamos chamar quem está pesquisando só isso e trazer para dar aula. Então, tem essa escola online rodando desde 2016. Legal. Por isso que eu te falei que eu sou meio pioneira nessa história. Estou escrevendo, né? Na verdade, consegui finalmente escrever um livro que já era um livro meio sonhado, e agora que o primeiro foi lançado, a gente já começa a engatilhar esse livro aqui. Vamos mostrar para a galera? Vamos mostrar. Gente, olha só, é de planejamento previdenciário, que é um tema que eu gosto demais, tá? Só que ele termina com os cálculos do planejamento previdenciário. Olha aí. Tá? Tô deixando aqui para a galera ver o livro. Então, o nome foi Os Cálculos do Planejamento Previdenciário, pela editora Lujur. Querido, esse aqui é seu. Eu espero que seja útil aí para ti. Olha, tá? Eu vou querer aqui. Já tá com a dedicatória. Dedicatória tá aí, já foi feita. Já trouxe prontinho. Muito legal, muito legal. Tá. Esse era um sonho que estava guardado e aí você colocou para acontecer. Isso é interessante. Né? E é engraçado porque assim, ele era um sonho guardado com um outro foco, né? A gente tem um sonho guardado e aí o tempo passa e você não realiza, você precisa atualizar o teu sonho um pouquinho. E aí eu atualizei, eu ia fazer um livro só de cálculos, já tem um monte de livro de cálculo no mercado, eu falei, quer saber, eu vou fazer um livro mais específico. Né? Eu vou fazer um livro de cálculos do planejamento previdenciário, que hoje é uma coisa que está na moda, mas que além de estar na moda, é algo que eu entendo absolutamente necessário para que seja feito. Tá? Então, assim, o segurado ele precisa fazer o planejamento. O planejamento não é só fazer um cálculozinho e tal. E aí a ideia desse livro assim, está dividido em 3 partes. Quem já leu o livro disse, e aí não é uma questão de olha, você é metida, que orgulho. Mas as pessoas disseram que o livro está leve, que parece que eu estou dando aula. Falei, então, o objetivo está cumprido. Está cumprido. Estou vendo aqui, ele está em 3 capítulos, né? Ele tem 3 partes. A primeira parte fala do planejamento previdenciário, dando muita dica dos passos do planejamento. A segunda parte fala quase que a parte teórica dos cálculos. E aí a terceira parte é absolutamente prática, analisando um caso do comecinho, né, e fazendo o planejamento e os cálculos dele, até a análise final. Então, é para a pessoa sentir mesmo como é fazer o planejamento previdenciário, que não é só pegar um software qualquer, puxar o quinis, apertar 2 botões, puff, e sair um planejamento. Opa! Tem bastante conhecimento, bastante trabalho envolvido aí no meio. Boa, ó, eu vou querer entender detalhes aqui, algumas cerejas do bolo do planejamento previdenciário para aguçar o interesse da galera, mas antes da gente entrar nesses assuntos aqui, também quero falar um pouco de gestão. Legal essa parte de você vir para o gerencial, isso é sensacional, os advogados precisam disso, sim. É importante, o pessoal passa às vezes muito tempo trabalhando muito, se matando, às vezes afetando a saúde, inclusive, né? E precisa encontrar esse equilíbrio e o Prevcast de alguma forma vai ajudar e o episódio de hoje vai ser para isso. Bora lá! Mas eu queria antes entender a história. Queria que você contasse um pouco, você falou que em 95 foi quando você se formou. Conta como é que você escolheu o direito e como é que chegou o direito previdenciário os primeiros anos de carreira. Como foi isso, Vivi? Bora lá. Gente, a primeira coisa é que eu queria ser jornalista, tá? Não pergunta por quê.
eu tinha esse sonho, vou ser jornalista. E foi a época que eu dizia isso, eu era criança ainda. E minha tia contou esses dias que o meu avô falava, olha, passava aqueles correspondentes de guerra, né? Aquele monte de coisa. Olha onde essa menina quer se enfiar, ela quer ser jornalista, não pode. Essa menina fala bem, ela tem que fazer direito. Então é muito engraçado que isso era um sonho, acho que do meu avô, e que não tinha nada a ver comigo, eu nunca pensei em ser advogada. Mas eu sou filha, né, de já falecido, né, que tá lá me olhando, talvez com muito orgulho da gente estar num bate. O Paulão, né, que é meu querido pai, ele era despachante previdenciário, ele não era advogado. Então, eu acho que eu comecei a aprender direito previdenciário na barriga da mãe. Por quê? Ele não tinha um escritório, ele trabalhava como num administrativo, serviços gerais, um faz tudo numa empresa, e ele começou a aprender o direito previdenciário fazendo assim um auxílio-doença para um funcionário lá dentro, né? Ele não era do RH, mas ele fazia serviços também e ele tinha, eu acho que ainda tem esse quadrinho, o primeiro benefício que ele conseguiu conceder de 69. E eu nasci em 67. Então, a gente entrega a idade. Então, essa questão, ela veio muito presente em casa. Que quando ele começou a trabalhar por conta própria, ele não tinha um escritório, ele trabalhava em casa. E olha que coisa diferenciada, né? Então, já falando um pouquinho da minha história, mas já puxando um pouquinho para a gestão e para o nosso dia a dia. Olha que coisa moderna. Ele lá em 1970 e pouco, ele não tinha um escritório, ele tinha uma base onde ele guardava os documentos, era meio home office, tá? E ele tinha um atendimento ultra diferenciado. Ele ia na casa do cliente, ele ia na empresa do cliente, ele ia onde o cliente estava. Então ele recebia indicações de contadores, de amigos, de parentes, e não tinha um escritório. Então, como ele não tinha um escritório, ele meio que fazia este atendimento. Prospecção muito ativa. E esse atendimento diferenciado, olha que bacana. Né? O cliente não tinha que se deslocar, ele ia. Andava mais do que eu gostaria, né? Quando eu entrei para trabalhar com ele, já não era tanto assim. E aí, a minha origem, então, é essa. Eu me formei primeiro em administração pública. Eu cursei administração pública na GV, aqui em São Paulo. E por que GV? Eu fiz um colegial em que tinha um professor de história, o César, muito bacana, cara, muito ativo. E ele falava muito bem da GV, ele falava assim, olha, para quem vai fazer administração, para quem não sabe o que quer fazer, né? E a administração é super interessante porque você consegue trabalhar num monte de coisa, né? Você vai trabalhar na gestão de qualquer negócio. Então, vá para a administração. E aí ele falou assim, tem um curso aí na GV que naquele momento, naquele ano, era subsidiado pelo governo, eu acho que o municipal de São Paulo. Eu não lembro agora se era o estadual ou municipal, tá? Ou seja, era grátis. Era uma bolsa 100% para aquele curso. Gente, a administração de empresas lá sempre foi caríssimo. E eu fui olhar o programa, né? Peraí, será que eu vou me matricular aqui? Eu fui olhar o programa e achei super interessante. O que eu não tive e que eu fui buscar depois? Os conceitos de marketing, né? Os conceitos de produção, mas todos os conceitos de gestão, da administração e de orçamento público, dessas coisas que a gente acaba usando no previdenciário, eu tive no curso da GV. Porque a doida aqui prestou vestibular. E engraçado que eu passei, na época, bem por conta da minha redação. A gente acaba sabendo o que pesou, né? Então eu tinha uma amiga que era muito inteligente, vivia tirando 10 na escola, ela não passou. Ela passou em empresas, mas não passou na pública. E aí a gente foi comparar as notas e tal. Pô, gente, você passou pela redação, olha que coisa. Sei lá, não sei se eu escrevo bem o suficiente, mas naquele momento foi bacana. E eu fiz a administração, eu cursei ele inteirinho, fiz 2 anos de jornalismo,
porque no ano seguinte eu cismei que eu ia fazer jornalismo e eu passei. Mas era muito doido, né, Danilo? Porque eu cursava administração de manhã e era puxadíssimo, lá na 9 de julho. Aí eu consegui um estágio. Gente, um negócio que vocês nunca ouviram falar, compra e venda de telefone fixo. Isso era um baita negócio. Comprar e vender linha de telefone. E aí eu fui trabalhar, fazer estágio numa empresa dessa, no meio do caminho de lá para minha casa. Então, de lá eu saía e ia direto para a USP. Só que eu chegava na ECA, não tinha professor, o professor atrasava, faltava. Gente, eu estava 5 minutos da minha casa, né? O que eu fazia? Com fome, voltava para casa. Então, esses 2 anos de jornalismo foram assim, meia boca. Quando eu me formei na administração, eu tinha muitos amigos que cursavam o direito na São Francisco. Aí eu falei, putz, será que eu consigo passar na São Francisco, FUVEST, depois de 4 anos longe de... Falei, acho que eu não vou passar. Eu já fui meio negativa, acho que eu não vou passar. Mas puxa vida, eu vou prestar PUC, será que eu passo na PUC? Eu vou tentar. E eu prestei as 2 coisas e entrei na PUC, né? Graças a Deus, porque eu gosto muito. Fiz o direito já trabalhando como administradora. Porque aí eu já tinha entrado num estágio, tipo um programa de trainee, na Arno. E eu passei por várias áreas na Arno. Isso ajudou muito a minha formação como advogada, como previdenciarista. Porque hoje, quando eu atendo um cliente que trabalha no chão de fábrica, eu sei o que é o chão de fábrica. Eu passei por lá. Né? Eu trabalhei em programação de produção. Então, foram áreas muito interessantes e me deram essa base da gestão, né? Então, quando a gente fala de gestão, é claro que ter cursado administração me deu essa base de gestão. Por que eu gosto de cálculos? Porque tem muito número, tem a ver com a gestão. Então, eu já vim para o direito com essa coisa. E o pai falando de previdenciário do outro lado, eu não queria ser previdenciarista, não. Que para mim a advocacia não era o previdenciário. Eu dizia assim para ele, olha pai, eu estou me formando, eu vou dar um jeito de ser demitida na empresa, porque aí eles pagam um fundo de garantia, eu tenho com que, né, sobreviver sem te onerar. E ele tinha comprado uma casinha com a devolução do dinheiro do plano Collor, que tinha devolvido para os aposentados, ele já era aposentado, então com aquele dinheiro ele comprou uma casinha no Brás. Eu falei, poxa, aquela casinha que tá lá, vamos montar um escritório finalmente, né? Você não tem, mas eu quero ter um escritório, local físico para trabalhar. E aí eu te ajudo de manhã com esse negócio aí do previdenciário e à tarde eu vou advogar. Olha que maluco, né? Então isso para te colocar um pouquinho esse início, essa história. E isso acontece em 95, porque no momento em que eu peguei a minha OAB na mão, eu mostro isso para o meu chefe na Arno e falei assim, eu quero sair. Como é que você quer que eu saia? Vocês conseguem me demitir? Ele falou assim, vamos dar um jeitinho, me dá um tempinho, vou ver se eu consigo te demitir. E aí eles conseguiram me demitir e eu fiquei com fundo de garantia. E naquela época, aquilo esticou um montão. E eu, de fato, comecei a ajudar meu pai. Só que, galera... Quando você se viu, tá uma o bichinho do previdenciário foi um negócio que, sabe, o bichinho penetra nos poros. E eu trabalhava dentro de uma empresa que você não vê o resultado do teu trabalho, né? Aí você começa a trabalhar no previdenciário e você consegue a pensão por morte lá da vizinha. Cara, essa vizinha durante 15 anos, todo Natal, ela ia me levar um panetone e uma champanhe. Ela me pagou o serviço, tá? Não era uma vizinha de lado para dizer ela era sua amiga, não. Era uma vizinha de bairro. Todo ano, religiosamente, ela ia lá nos cumprimentar. E ela repetia a mesma coisa. Vocês salvaram a minha vida. Porque sem vocês eu não sei se eu teria a pensão quando meu marido morreu. A pensão sai rápido, na época super certinha, né? E essa reação do cliente é que faz a gente se manter. É mais do que dinheiro, né? É mais do que dinheiro. Propósito, né? É para esse impacto real na vida das pessoas.
É óbvio que dinheiro é necessário. Não estou dizendo que não é. Mas é que se você entrar nessa só pelo dinheiro, talvez você não consiga trabalhar. Então, assim, minha história... essa é a origem da minha história. É o trabalhar com o meu pai, né? E, assim, começar a fazer no computador, jogar por Excel, jogar por uma planilha de banco de dados, tudo aquilo que ele tinha em caderninho, tudo aquilo que ele fazia manual. O velho fazia o cálculo da renda mensal inicial na mão. Nossa. Tudo bem, eram só 36 meses, mas ele fazia na mão com a calculadora. Tá? Então, assim, é um negócio muito, muito especial. E eu acabei, acho que, por ter vindo da administração, eu já entrei... eu vou te ajudar a administrar esse negócio aqui. Voando. E, vou fazer uma ação trabalhista. Putz, não gostei do trabalhista. Vou fazer um inventário. Nossa, não sei se eu gostei disso. Cara, tô gostando do previdenciário. Puxa, peraí, isso aqui é advocacia. Né? É que eu tinha esta visão, como ele era despachante previdenciário, e tinha muitos amigos que não eram advogados também, demorou para eu conhecer os outros advogados, né? Hoje, por exemplo, um dos meus sócios, a nossa sociedade é de segunda geração. Então, os nossos pais foram previdenciaristas. No caso do meu pai despachante, no caso do meu sócio, a mãe dele é advogada já, ex-servidora, passou no direito, né? Foi estudar, saiu, foi advogar contra a Previdência. Então, é um histórico bem interessante, eu acho, nesse sentido de, sabe, amar um pouquinho o que faz. Acho que é um pouco por aí. Legal, bacana, já deu para entender um pouco aí, então, desse início. E aí você já começou no início, que já tinha um escritório, então, formado, já tinha uma carteira de clientes, já tinha trabalho para poder fazer acontecer. Você já tinha uma noção interessante de gestão. Você já começa, então, embora sim um operacional, mas com uma visão muito clara do que é gestão e já corrigindo no início, ali no seu início de carreira, já estruturando todo o seu negócio com pensamento de gestão. Sim, eu já comecei com essa visão um pouco de estrutura. Eu já havia feito estágio, havia trabalhado na administração, tinha toda essa noção da empresa. E é bacana porque, como eu passei por várias áreas, eu tinha muito essa visão do global da empresa. Então, quando eu chego no escritório do pai, que era ele só trabalhando, eu falei, peraí, você precisa de alguém, a gente precisa de alguém aqui dentro. Eu também não vou ficar aqui dentro, né? Por quê? Porque você vai aos clientes. Então, você vai aos clientes e eu vou ao INSS, porque nós não fazíamos as coisas remotamente, era tudo nas agências. Você que ia para o INSS. Eu ia para o INSS, ele também ia. Mas assim, ele fazia muito a parte de atendimento de cliente, o que ele tinha que fazer em repartições, outras, e eu ia no INSS e ficava naquela fila, ou sentadinho, batendo papo com as coisas. Fila. Pegava mesmo. Eu peguei em 2003, 2004, 2004. Você imagina em 95 como isso era, 96. Tudo bem, quando era para ir muito cedo, a gente pagava alguém para ficar lá de madrugada. Né? Eu não ficava de madrugada. O velho não. O velho chegou a passar a madrugada, passar as noites, sentadinho lá no banquinho, passar a noite mesmo. Xavier, cheio de... Nossa. O Glicério. O velho ia muito no Ipiranga, no Glicério. Ficava lá. Tudo bem, como eles iam em muitos, eles fizeram muita amizade. Então, isso era muito rico, né? O networking deles era fantástico. Eu cheguei a pegar muita fila. Mas a estruturação da coisa, eu falei, pera um pouquinho. Quem é que atende o telefone aqui quando você não tá? Porque não tinha celular, tá, gente? Isso aqui... Era outra época. Nossa, isso aqui era meu sonho de consumo antes dele existir. Né? Eu queria ter um computador que tivesse o Excel para eu fazer na rua. Então, assim... Você tem inteligência artificial que te dá a resposta. Hoje a inteligência me dá a resposta. E é muito legal ter passado por essa fase toda, tá, Danilão? É uma coisa muito... que a gente entende... Da maturidade, da força pra você, né? Dá!
Porque eu sei como era difícil fazer alguma coisa. E de vez em quando as pessoas reclamam, né? Falam assim, não, mas puxa vida, o site não tá funcionando. Eu falo, gente, vai fazer outra coisa no seu escritório enquanto o site não funciona. Tanta coisa, para estudar um pouquinho. Ficou meia horinha parado. Vai estudar um negócio, é bacana. A gente já não tem tempo para isso, né? Vai mexer na estrutura. Pensa como é que é o teu fluxo, se você consegue melhorar. Usa o tempo, né? Você vai ficar reclamando que não funciona? Pô, vai lá pegar fila como a gente pegava. Você demorava, às vezes, meses para conseguir protocolar um processo. Você pegou aquela época do agendamento, você fazia um agendamento e o agendamento era para dali a 2 meses. Então, ficava aquele negócio parado no teu escritório. Então vamos fazer enquanto a gente busca um PPP. Era uma outra estrutura, né? Então, a primeira coisa que eu fiz lá foi convencer o pai a contratar uma mocinha para ficar na recepção. Né? Então, ela era uma telefonista recepcionista. O que ela fazia? Só atendia o telefone. Essa é a primeira principal função de um escritório, você acha que é? Eu acho que é a porta de entrada, sabe, do cliente. Ou o cliente entra por você, né? Ou ele entra pela recepção. E eu estou usando recepção num termo muito amplo. Tá? Porque hoje recepção ela não tem só a função de uma recepcionista de abrir porta, de atender um telefone. Por quê? Porque a gente trabalha com WhatsApp. Então hoje a gente pode entender a recepção como toda a ferramenta que você utilizar para captação de cliente e para o contato com o teu cliente. Porque você tem 2 fases, né? Eu tenho o cliente chegando e eu tenho um discurso e eu tenho um tipo de tratamento com esse cliente para que ele feche um contrato ou não. Então eu tenho a entrada dele, tem um meio termo que é uma análise ou uma consulta com a gente e aquilo vira um contrato. E depois eu preciso ter um esquema para atender este cliente ao longo do tempo. Quem é que vai pedir documento para ele? Quem é que vai conferir? Quem é que vai recepcionar? Ah, Vivi, mas eu trabalho sozinho no escritório. Bacana. Enquanto você consegue fazer tudo sozinho, e hoje isso é facilitado pela inteligência artificial, isso é facilitado pelas ferramentas, isso é facilitado pelo INSS digital, né? Ou seja, a gente consegue trabalhar de forma remota. Então, o fato de não precisar sair toda hora, pense em São Paulo, né, gente? Estávamos falando aqui de deslocamento. Tá, preciso sair daqui para ir lá para Pinheiros na APS. Gente, eu vou cruzar a cidade. Então, eu vou cruzar a cidade como? Vamos de metrô que é mais fácil. Ok, vou de metrô que é mais fácil. No mínimo, a gente vai gastar uns 40 minutinhos. Entre se deslocar daqui até uma estação de metrô, chegar na estação de metrô em Pinheiros, de Pinheiros ir até a APS. No deslocamento, fora um atendimento que a gente sabe que ficava horas. Eu fui para Santo Amaro uma vez, cheguei lá às 7 horas da manhã, saí às 6 da tarde e não resolvi, precisei voltar. Nossa, teve essa época. Você também pegou essa época. Cara, você passava o dia no INSS e não chamava a sua senha. Você chamava a sua senha. Minha senha, será que não passou, cara? Isso. E assim, a gente levava um livro, né? Para poder usar. Para usar o tempo. Porque fica aqueles zoom de feira, aquele monte de gente. Levava IN, né? Que na verdade as ordens de serviço para ler, imprimia aquela ordem de serviço, levava para ler. Eu levava um livro, né? Só que quando era aquela senha que o menino chamava, ok, eu passei pela senha que o menino chamava no gogó. Parecia que ele estava fazendo bingo. Senha tal, senha tal. Espera a correspondência. Daqui a 15 dias correspondência. Daqui a 15 dias correspondência. Era o padrão do menino na triagem. Aí a senha começou a ser eletrônica, né? Então não falava o número, você precisava olhar. Então era uma loucura, né? Porque você estava lendo aqui e ficava assim. Plim, plim, plim. E se passasse, ninguém tinha dó. Você tinha que pegar outra. Exatamente. Nossa Senhora. Eu me lembro muito disso. Você lembra muito disso? Cara, era terrível. Você fala, puxa, mas passou, eu tava aqui. É complicado, né? É uma época maluca, foi difícil. E aí, realmente, o pessoal hoje às vezes reclama de sistema e tal, mas, cara,
passar um dia no INSS, passar a noite... Mas eu entendo a reclamação, tá? Eu acho assim, o passado precisa ficar no passado. Ele vem só como uma experiência e ele vem só como, poxa, gente, olha, era difícil, tá? O problema agora é o seguinte, a realidade é outra. Então, se o sistema existe, ele precisa de fato funcionar. Né? Se ele não funcionar, a gente precisa ter alternativas. Só que não adianta, nós dependemos desse sistema. Então, o dia que ele não funciona, é como se o INSS, por exemplo, tivesse em greve. E aí eu não pudesse ir para lá. O que eu faço no meu escritório enquanto isso? Eu não vou para a praia passear. Né? Eu preciso ter já meio planejado no meu escritório. O que eu vou fazer naquele dia aqui, né? Eu estou trabalhando sozinho. Puxa, divida o seu tempo. Uma coisa que a gente aprende no dia a dia é dividir o tempo. Quando você é sozinho, principalmente, e tem muito advogado sozinho que provavelmente está nos ouvindo, como é que você tem que se gerir? Né? O nosso tempo também é importante. Mas olha só, o cliente liga, eu paro o que eu estou fazendo e vou atender. O outro cliente liga, eu paro o que eu estou fazendo e vou atender. Eu acabei de falar para ti, nós temos 2 fases na recepção e do atendimento. Eu preciso ter um sistema ou alguém que dê um retorno para este cliente, tá? Para que eu possa, por exemplo, ter uma lista de clientes para dar retorno. Até porque, se você tem 10 processos, você não tem os 10 processos na cabeça com detalhe. Então, você atende o telefone. Se você não tiver um sistema bom no computador, que você joga o nome do cliente, lê um resumo, e sabe com quem você está falando e como é que está o processo, você não consegue trabalhar. Então, olha como a gente começa a precisar de ferramentas e elas existem. Elas não são nem tão caras assim. Então, puxa vida, Vi, o que eu faço para ter essas ferramentas? Pega o dinheiro do teu primeiro trabalho, do teu segundo trabalho, e entrou dinheiro, você não vai tomar de cerveja. Você não vai comemorar chamando uma pizza. Você vai olhar o preço de um software de cálculo, você vai olhar o preço de um software de gerenciamento de processos, e você vai pegar esse dinheiro e investir nisso. Por quê? Porque ele facilita a tua vida. Ele tira você do operacional. Você contrata um estagiário ou uma recepcionista ou uma assistente jurídica, tá? E você coloca essa pessoa para fazer essas atividades, de olhar a publicação, de controlar, jogar no sistema, de conversar, de pedir documento para o cliente, de marcar a sua agenda. Existe hoje sistemas que você coloca lá e a pessoa mesmo marca o horário. Você põe o dia que você está disponível. A pessoa entra lá, puxa, esse dia não está disponível, vou entrar em outro. Absolutamente viáveis para alguém que trabalha solo. Né? Eu uso isso para mim, eu uso isso no escritório, eu uso às vezes na escola para fazer agendamentos. Então você consegue controlar dessa maneira. O que é importante? Né? Reserva um dia só para atendimento de cliente. Ou 2 se você tiver muito cliente. Olha, na terça-feira e na quinta eu vou só fazer atendimento. E no resto da semana, tu vai trabalhar. Se você é sozinho, você vai trabalhar. Planejar. Fazer o serviço. Eu tenho que fazer petição inicial. Ok, o teu dia de fazer petição inicial é a segunda-feira. Você já descansou no sábado, no domingo, você chega na segunda-feira no teu escritório, olha tudo que você tem meio planejado de prazo tal para a semana e faça. Não atenda telefone, se organize. Isso já ajuda muito. Legal. O advogado, ele precisa investir esse dinheirinho em um colaborador, sobretudo para fazer aquilo que é mais operacional. E aí ir subindo. Subindo. Não dá realmente para atender, ficar no WhatsApp respondendo andamento de cliente, eu acho que é complicado. É complicado demais para o advogado. Não, e assim, o previdenciário ele é muito específico. Ou qualquer outra área, tá? Puxa, na hora que você para fazer uma peça, você precisa pensar só naquilo. Vivi, mas agora o ChatGPT, a inteligência artificial, me traz ela pronta. Será?
a gente precisa usar estes instrumentos da inteligência artificial como um auxílio, tá? Ele vai trazer para a gente ideias. Não é o Ctrl+C, Ctrl+V. Não pode ser. Aliás, olha que coisa. Eu li esses dias, e essa geração que está nos assistindo é essa geração, hein? Que algumas áreas e alguns profissionais estão assustados porque contrataram algumas pessoas de uma geração, né, mais recente, uma moçadinha com 20 anos, 19, que não sabia o que era Ctrl+C, Ctrl+V. Falei, como assim? Cara, você tá me assistindo, você não sabe o que é Ctrl+C, Ctrl+V? São as teclas de atalho de um computador. O teclado, sabe, o notebook? Eles não sabem porque eles não têm notebook. É uma geração que nasceu Verdade. no tablet, no celular. Gente, aqui não tem Ctrl+C, Ctrl+V, é verdade, tá? Verdade. E aí, eles estão chegando num escritório, chegando no mercado e não sabem digitar. Catamilho. A gente chamava isso de catamilho, digitar com 2 dedos. Meu pai catava milho, mas ele digitava rápido com os 2 dedos. A gente fazia curso de datilografia. Nossa, verdade, né? Olha que eu não tinha pensado nesse desafio. E ele é um desafio administrativo, de gestão. Eu não tinha pensado nisso também, né? Isso me pegou esses dias. Porque é engraçado, né? Você falou aqui, às vezes eu tenho seleção lá dos meus escritórios e a gente vai contratar. Você nunca pensou em colocar na frente de um teclado e falar, usa? Você fala assim, bom, acho que é um requisito que está implícito a pessoa ter uma boa, ter digitação ali. Não tá. A galera só sabe usar o dedão. Dá pra fazer por áudio no WhatsApp a petição? Cara, que louco, né? Veja, hoje, e aí é uma questão muito importante para os escritórios, tá? Existe. Eu estava comentando contigo do computador e tal. Ele tem hoje essa inteligência, né? Eu, quando gravo aula agora, o próprio Zoom, né? Quando gravo a aula, na hora que sobe pro Vimeo, que eu subo tudo para lá, ele transcreve. Então, quem está lá assistindo a minha aula consegue ler a legenda e transcreve bacana. Eu já fiz o teste, ficou razoável. Claro, a gente tem que falar o mais claro possível, mas ele consegue fazer essa legenda. Puxa, isso é bacana, isso resolve algumas limitações, tá? Mas você já pensou qual é o escritório que você precisa ter com 2, 3, 4 advogados, os 4 ditando para o computador? Eu vou ter que ter uma salinha fechada, hermética para cada um, porque senão as petições vão aparecer trocadas, é isso? Que muito louco, né? Mas estamos indo para esse mundo, né? Nós estamos indo para esse mundo, sim. Esse é o novo desafio do empreendedor. Sim. Esse é o novo desafio. Que legal. Olha, que coisa, né? Pô, eu percebo que você domina bem dando a parte de gestão, já falou da questão do estudo, a questão do marketing também, me parece que você tem uma clareza muito grande. Eu fiz muitos cursos de marketing, lá naquela época da administração não, né? E na própria época do direito não, mas depois, principalmente quando eu comecei a ser professora, né? E ser professora no começo também não tinha marketing porque eu não precisava me vender. Mas no momento em que eu percebi, e quem me fez perceber isso foi um livro, tá? É bacana como a gente às vezes tem um insight num bate-papo, num livro que você vê, caiu na minha frente, eu não lembro porquê, né? A indicação de um livro chamado Docência Online Independente. Isso era 2015, mais ou menos. Eu dava aula na LFG online, só que era uma aula assim, síncrona, né? Uma aula ao vivo. Então tinha os alunos assistindo nos polos. Olha como era diferente a história. O aluno ia para uma escolinha, tinha uma televisão, ele sentava lá e ficava assistindo uma aula ao vivo. Você fez isso? Eu fiz no Damásio. Olha lá. Entendeu? Eu dei aula no Damásio, mas eu dava aula na LFG, eu menciono a LFG, já extinta inclusive, porque eu dava aula e ao mesmo tempo eu fui contratada para ser tutora, então eu estava também nos bastidores.
E aí nos bastidores você começa a ver as falhas do negócio. E aí o negócio virou online, então eles gravavam as aulas e deixavam o pessoal assistir. Gente, o previdenciário muda todo dia, né? O Frederico Amado fala isso, piscou, mudou. E é um pouco isso. A gente tem coisas novas todo dia. E aí eu falava, gente, mas aí a aula tá defasada. Eu preciso ter alguma aula ao vivo disso. E quando veio a história desse livro, eu falei, gente, o mundo tá mudando. Essas escolas, esses polos vão acabar. Acabou o ao vivo deles e era muito caro para eles. Aí eles começaram a gravar e deixar gravado. Isso é um pouco mais barato, mas eles têm uma estrutura muito grande. Gente, o que eles pagam para mim para gravar uma aula? Puxa vida, será que se eu gravar esta aula numa estrutura bacana em casa, do jeito que eles estão falando dessa docência independente, e vender barato, eu acho que eu consigo uns 10, 15 alunos para ouvir. Pronto, tá pago aquela aula que eu ia fazer para os caras e é meu, né? E isso começou a me acender. E eu fui pesquisar. Tanto a parte operacional do como gravar esses cursos, como editar, como fazer por conta própria, a minha chamada Equipe no educacional, e fui estudar marketing. Então, na verdade, eu fiz muitos cursos de marketing dessa galera do digital. Fiz muito curso. Então, essa coisa moderna, né, de fazer lançamento, de gravar vídeo, de se expor no Facebook, fazer Google Ads, ir para o Instagram, é uma coisa que eu me aprofundei um pouquinho. A gente acaba usando e, por exemplo, quando você fala em recepção, né, a gente voltou para a coisa da primeira função do escritório, que é a recepção. Não adianta nada eu gravar um monte de coisa e jogar no meu Instagram se eu não tiver quem receba os clientes lá na outra ponta. Para filtrar. Até porque vai vir muita coisa boa e muita coisa ruim. Vem muita gente só pedindo dúvida, né? Mas eu tenho que ter essa noção das duas pontas. Saber fazer o marketing, mas o marketing envolve não só aquela propaganda. Ele envolve um receptivo e uma filtragem muito boa do lado de cá. Os escritórios grandes hoje, eles têm o fechador de negócio, eles têm uma área comercial, que é exatamente para filtrar e fechar esses contratos. O closer ali, né? Legal, bacana. Eu tô nesse ponto, agora eu vou trocar essa ideia com você aqui, porque isso para mim é interessante. Eu tô nesse ponto, eu tô construindo um curso de vendas, né? Vou disponibilizar agora esse curso de vendas. Legal. Lá eu falo, eu trabalho 3 pilares lá para os advogados. Eu falo mais clientes, que aqui eu vou trabalhar um pouco de venda. Eu falo de lucratividade, eu falo negócio lucrativo, que é a lucratividade, e aí eu falo de qualidade de vida. Como você ter qualidade de vida, que aí tem um pouco mais de gestão aqui. Então, ele está dentro desses 3 pontos. E eu vou lançar. Legal. Vou colocar aí no Hotmart. Vou fazer. Vou cursar. Vai gostar. Muito bom mesmo, muito bom. E aí, o que acontece? Eu vou lançar ele. Só que o meu projeto em seguida é talvez ter uma plataforma da forma como você está dizendo. Você falou que acho que construiu uma plataforma onde você lá dentro disponibiliza vários conteúdos, é isso? Isso. Na verdade, o que a gente faz? Existem hoje várias plataformas e eu aprendi como são essas plataformas a partir desses cursos, esses cursos de lançamento, de marketing, de gestão. Eles ensinam como ter um curso também, né? Você fez com o Érico? Eu fiz com o Érico, mas eu fiz outras coisas também, tá? Fiz outros profissionais. Legal. Fiz curso de copy. Legal, seu copy, bacana. Fiz, é bem legal. Muito legal. Tem umas noções Muito bacanas de tudo, né? Bacana. Porque a minha equipe precisava funcionar. Eu ainda sou equipe na escola. E aí é uma questão que eu preciso decidir como externar um pouquinho disso, até para ter mais qualidade de vida. Era uma opção. Por enquanto foi uma opção manter a equipe. Agora não, agora a gente já precisa... Estava na trilha de aprendizado ali. Eu estava numa trilha de aprendizado grande, nessa parte. Sabe aquela história? Minha mãe dizia isso, ela falava assim, olha, se você quer contratar uma empregada e quer brigar com ela que ela não está fazendo alguma coisa certo, você precisa fazer melhor do que ela. Senão você não tem o que reclamar. Então você precisa saber como faz para poder repassar para alguém. A gente só delega, ainda que eu não saiba fazer operacionalmente, eu preciso saber como é que funciona os passos, eu preciso saber aferir qualidade
daquele processo, daquele procedimento, tá? Então, isso eu acho que é muito importante. Agora, eu fiz um monte de curso de marketing e eu não apliquei tudo que eu fiz. E eu acho que isso é uma dica importante para a galera. Todo mundo vem querendo fazer muito curso, tá? E não necessariamente consegue assisti-los. Tá? Então é um desafio nosso. Então, assim, eu monto uma plataforma, mas e aí? A Hotmart tem uma plataforma, né? Você falou que vai colocar na Hotmart. Você pode usar simplesmente a da Hotmart. Você tá lá, sobe suas aulas para a Hotmart, é bacana porque a pessoa vai conseguir assistir no celular, né? O sisteminha da Hotmart é bacana. Mas a hora que o cara tá na Hotmart, ele tá muito solto. Então, assim, é como se ele estivesse no Google ou no YouTube. Aí ele assiste um vídeo aqui e ele não vai ver o teu vídeo na sequência porque aparece um outro. Até na mesma temática, mas aparece um outro como sugestão. Ou o próprio YouTube joga o outro lá. O Hotmart vai ser mais ou menos isso. O cara está assistindo o teu curso, aí vem uma notificaçãozinha de um outro curso que saiu a aula do fulano. Ele pega... então deixa eu assistir a aula do outro curso. Tá? Quando você tem uma plataforma sua, né, ou seja, não é que ela é sua, você montou, mandou programar. Não, é um lugar que você aluga e não é tão caro. Tá? Você aluga, você pode ter X alunos ou ilimitado, dependendo do que você está alugando. Você pode ter cursos ilimitados ou 10 cursos. Vai de acordo com a história. E eles têm uma carinha meio Netflix. Então você consegue montar o teu curso. Por exemplo, o meu programa de formação, ele acaba tendo ele pode ter várias aulas, vários cursos lá dentro. Tá? Ou eu simplesmente jogo vários cursos fora do programa de formação para vender avulso. O que é bacana nessa plataforma? É que a hora que ele está assistindo um curso teu, que ele sai para a área básica, os teus outros cursos estão lá. Se ele tem um cadeado, eu queria fazer esse curso aqui, ele clica, vai direto para a página de venda. Legal. Então ele está no teu ambiente. Tá na sua loja. Tá na sua loja. Tá vendo os seus produtos. Só vende as suas coisas, é a sua prateleira. Legal. É para não dispersar, sabe? A gente tá num mundo em que você dispersa muito fácil. Sim. Então tem sido bem bacana, tá? E assim, não custa muito, fica uma coisa personalizada. Eu acho que é bacana. Eu quero migrar, eu vou testar, eu tô no momento de prototipar, né? Então eu quero prototipar agora esse curso, legal. Montei ele com o Xandão, ficou top, do jeito que eu queria, eu vou pôr pra rodar. Aí rodando legal, pegando a aderência que eu quero que pegue, eu invisto e eu quero criar realmente um sistema onde eu vou trabalhar não só cursos, mas serviços, também vou trabalhar muita coisa legal aí. Eu acho bacana. É uma boa, indica. Eu indico. Show. Vai, eu indico. Pra me ajudar. Eu te mostro o meu depois. Só para você ter uma noção. Legal, tá? quero sim, quero ver. Vamos trocar essa figurinha. Vamos, com certeza. Vamos trocar essa figurinha. Vivi, cara, assim, o nosso tempo ele é tão curto, eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu vou fazer... Vamos fazer 2 podcasts. Eu vou fazer uns 3 aqui, no mínimo. Eu quero falar com você de planejamento, porque eu tinha pedido no início para você trazer a cereja de bolo. Então, isso eu já vou avançar aqui pra gente não deixar para trás. Vamos lá. Eu abri looping, né? Foi aberto um looping, vamos fechar ele aqui agora. Planejamento previdenciário, você traz aqui no 3º capítulo um aspecto mais prático, né? Você falou que traz um aspecto mais prático. Você domina bem o planejamento previdenciário e compreende quais são, talvez, aí, os maiores erros que os advogados cometem em relação ao planejamento previdenciário e aquilo que você entende que é o ideal de um planejamento previdenciário. Traz um pouco desse contraste pra gente, o que você entende que poxa, aqui tá errando, talvez, sob o seu ponto de vista, e aqui deveria ser corrigido, deveria ser, na verdade, o caminho ideal? O cliente não está acostumado com planejamento. O nome planejamento previdenciário assusta alguns clientes. Então vamos começar por aí. Legal. Tá? A nossa história no previdenciário qual é? Né? Quando a gente conta a nossa história lá de 95, daquela que não se fazia contrato, né? E a gente passa a fazer contrato, eu começo a mexer nas coisas. Eu preciso pensar na percepção do ser humano.
A percepção do cliente para o previdenciarista qual é? Eu vou lá naquele advogado, ele vai fazer minha contagem de tempo de contribuição, de serviço, e vai dizer se eu posso aposentar ou não, e ele vai dizer quanto eu vou ganhar. E eu não vou pagar nada para ele. Só vou pagar para ele se ele for me aposentar. Pô, mas o problema é que agora esse me aposentar está aberto para esse camarada também via remota no meu INSS. E tem lá uma simulação safada. Vamos falar dessa simulação, que a simulação é um dos pontos de perigo e de erro. Tá? E o segurado vai lá e aperta o botãozinho, me aposente. Eu vou te falar que eu posso me aposentar. Já essa é uma novidade bacana. Eu tô ficando velha, posso me aposentar. Só que, se eu me aposentar agora, eu vou pegar aquela regra do artigo 17 do pedágio de 50% e vou ganhar 2.300 alguma coisa. Durante muito tempo, casa de ferreiro espeta de pau, eu paguei no salário mínimo. Foi uma opção. Tá? Investi em outras coisas, investi na minha formação, ia pagar salário mínimo nesse negócio. O valor é baixo, né? Agora eu venho pagando no teto para dar uma melhoradinha, e eu faço aniversário em dezembro. Aliás, eu faço aniversário no meio das festas, né? Passou o Natal, você tá de ressaca preparando para o Ano Novo, e eu tô lá bebendo mais para comemorar o aniversário. E esse ano eu vou beber mesmo, né? Porque eu tô tão ansiosa quanto qualquer cliente nosso, porque eu atinjo outra regra. Olha a história do planejamento prático. Eu uso muito meu caso nisso. Poxa, eu vou pular de 2.400 no máximo aí para 3.200, quase 3.300. Epa, R$900 de diferença. É muito dinheiro. Então, peraí, como eu espero viver além dos 80, que é a história familiar, e você tem que saber a história familiar do teu cliente para entender se ele vai morrer daqui a 4 anos, ou se, tem uma chance. Lógico, está no planejamento. Eu vou fazer um planejamento para um cara e falar assim, tá, olha, você aumenta aqui o teu negócio, você vai investir bastante, mas você vai ter um retorno X, o tal do ROI, né? Você vai ter um ROI X. Tá, mas o ROI X, ele pega a idade daquele camarada e joga na expectativa de sobrevida do IBGE. Tá, e o histórico familiar do camarada? O IBGE diz que ele vai viver até os 84. E se for favorável? Então, todo mundo na família dele morreu com 70 e pouco. Aí você faz um ROI e não faz o payback. Olha aí. Tá? De finanças, hein? Lógico, gente. Olha só. E aí é um problema. Porque o que é o payback? Quando eu olho o ROI, eu faço assim, eu tenho uma opção que eu invisto X, mas eu vou ganhar 300 mil a mais do que na outra opção, comparadas ambas até os 84 anos. Tá. Quando que retorna que eu vim? Mas e o retorno do que eu investi? Ele chega quando? O equilíbrio, né? Eu empatei. Peraí, gente, o que é payback? Vamos fazer um negócio simples. Montei uma pastelaria, tá? Quanto é que eu gastei para montar minha pastelaria? Bom, eu, aluguei o lugar, isso é um gasto mensal, mas eu reformei o local, então eu tenho um investimento, ficou toda bonitinha, comprei os equipamentos, os primeiros insumos, vamos jogar no investimento também, que é para funcionar, tá? Aí eu começo a ter um faturamento de R$5.000. Desse faturamento de R$5.000, eu pago o aluguel, os insumos e a pessoa que está lá fritando pastel e o outro que está entregando. Tem 2 funcionários. Opa, sobrou alguma coisa? Putz, sobrou R$500. Estou no começo do negócio. Tá, isso é a mesma coisa que eu aposentar hoje ou adiar a minha aposentadoria para daqui a 2, 3 anos, onde eu vou ganhar R$500 de diferença. Tá? Estou olhando para esses R$500. Puxa vida, mas eu investi para começar, né, para chegar nesses R$500, que foi a montagem da pastelaria, etc., eu investi 50 mil. Putz, de 500 em 500, quantos meses demora para eu ter os 50 mil? Esse é o payback. Esse é o payback. Se esse payback, esses anos todos, vai dar uns 14 anos, 15. Se esse payback bater nos 74 anos e a expectativa de vida familiar desse cara é 74, esquece o ROI.
não vale a pena para ele investir tudo isso para ganhar só 500 lá na frente. Investe em outra coisa esse dinheiro. Manda o cara aposentar e vai assistir em outra coisa. Ele junto que ele ia gastar, se possível, né? Ele junto que ele ia gastar e mais o dinheiro da aposentadoria num outro negócio mais rentável. E aí a gente tem que pensar na qualidade de vida do cliente também, né? O cara precisa ter qualidade de vida. Então, acho que assim, então, você pediu a cereja do bolo e algumas dificuldades, tá? Essa é uma. É você entender o teu cliente. Legal. O trabalho não é um trabalho de prateleira. Ele é um trabalho muito personalizado. Porque ele começa da necessidade do cliente. Peraí, o que é que você quer efetivamente? Por que você está pensando em aposentar? Você quer mesmo desistir? Eu estou com um cliente no escritório agora, é óbvio que a gente não cita nomes, etc. Mas ele tinha um salário muito bom, e aí ele foi demitido. E se ele se aposentar hoje, ele vai ganhar uns 4 mil reais. Que pelo salário que ele tinha é nada, tá? Mas ele é novo, tem 50 e poucos anos, está muito cansado de trabalhar, por ele para já, né? A questão é, você vai parar e viver com 4 mil? Ah, não, mas eu quero aposentadoria especial e chegar no 7 e tal. Tá, mas os documentos que você tem são muito ruins. Eu não posso prometer para você, com esses documentos, que você vai aposentar na especial. E eu não posso deixar você aposentar ganhando 4 mil e te prometer que uma revisão vai te dar especial. Porque com o documento que eu estou olhando aqui, você não vai aposentar no especial. Ele não é um documento bom, né? E aí a mulher dele do outro lado está falando assim, peraí, mas e se ele continuar? Ele tem que contribuir com que valor, durante quanto tempo e quando ele aposenta melhor? Isso é planejamento previdenciário. É você pegar o diagnóstico todo. Então, eu já contei da metade. Mas o que a gente já fez? Analisei todo o caso dele, analisei a documentação, cruzei com os dados do INSS para ver se tinha alguma coisa para corrigir, para ver se o documento era bom. Aí a gente chega no quê? Na situação atual. Tem direito ou não tem direito? O que ele tem direito? Isso é um ponto. E isso a gente já fazia antes. Né? Muitas vezes, quando o segurado me perguntava, mas quanto eu vou ganhar? Eu falava, peraí, isso aí é um serviço a mais, eu preciso mandar para o setor de cálculo, né, ou para um contador, e aí o perito vai... Eu tenho um custo disso. É um custo para dizer quanto ele vai ganhar agora, se ele aposentar agora. Ah, mas espera aí, e se eu continuar trabalhando? Opa, se você continuar trabalhando é uma outra fase nesse planejamento. Eu vou te cobrar mais também. Porque aí é esse cálculo que eu fiz. Quanto eu vou investir? O que é o investimento? Se eu posso ou não? Qual é a espécie daquele segurado? Então precisa tomar muito cuidado. Ah, olha, mas ele vai contribuir em paralelo. E peraí, mas ele tem tempo de serviço público? Se ele é servidor, ele não pode ser facultativo. Então precisa tomar cuidado com esse paralelo que ele vai contribuir. As pessoas às vezes acham, como o planejamento previdenciário é o primeiro serviço que o cliente precisa ter, às vezes o advogado acha que é o primeiro serviço que ele consegue oferecer. Né? E muito advogado iniciante não tem o conhecimento todo necessário para o planejamento. É um pouco maluco isso, tá? Mas entender do planejamento é quase como se ele estivesse fazendo uma pós-graduação. Tem que dominar muito. Tem que dominar tudo. Porque tem que analisar todas as possibilidades. Tem que entender de regime próprio, porque às vezes o teu cliente ele tem regime próprio no meio do caminho. Tá? Ah, puxa vida, eu não entendo o regime próprio, como é que eu vou fazer? Faça uma parceria, a famosa parceria. Você estava falando de atalhos. Atalhos no sentido de alavancar o conhecimento. Perfeito. Tá? A curva de aprendizado de algumas coisas, né, a gente chama de curva de aprendizado o tempo que você leva para dominar determinado assunto. A curva de aprendizado de algumas coisas é longa. Puxa vida, eu entendo bem de regime geral. Eu mesmo, tá? Eu não sei muito de regime próprio, eu estou estudando. E a curva de aprendizado, ela é um pouco reduzida, por quê?
porque eu já tenho as noções do regime geral e do previdenciário. Mas ainda assim ela é uma curva de aprendizado longa, porque você tem que entender um pouco do direito administrativo, então você tem que estudar isso. Puxa vida, mas eu preciso atender meu cliente agora, eu tenho que alavancar o meu escritório agora. Faça uma parceria. Bacana. Isso alavanca. Cuidado, claro, porque parcerias precisam ser bem estruturadas, mas faça uma parceria. Então você, quando fecha, por exemplo, um planejamento desse, você fala, olha, quanto é que você quer para me ajudar nesse caso? Você faz a parte do regime próprio, eu faço a parte do regime geral, a gente se encontra, e pode ser virtual, né? Faz uma reunião virtual, discute o caso, monta o planejamento daquele cliente em conjunto. Por que não? Bacana. Bacana. Bela ideia, legal. Legal, algumas dicas boas. Essas são dicas que não estão aí, tá? Não estão. Porque são dicas de gestão, aí é operacional, a dica foi de gestão. Agora, você tocou num ponto interessante, que o cliente ele realmente não está tão preparado assim para entender o planejamento previdenciário. No marketing, a gente fala que quando você vai trabalhar aqui a questão do planejamento previdenciário, né? Aqui a gente está falando de vender para alguém que sequer sabe que tem o problema. A gente está falando no funil. Boca de funil. Isso, boca de funil. Então, tá lá em cima. Topo, lá no topo, porque você tem que atrair o máximo para tentar conscientizar ao longo desse funil. Isso. Como é que você enxerga isso? Para quem talvez não domina funil, para quem não domina essas ferramentas de marketing que vão estruturar e conscientizar. Porque isso é um nível que poucos advogados talvez na prática vão conseguir fazer, né, Vivi? Danilo tá falando de funil, né, gente? Eu preciso que vocês visualizem uma pirâmide invertida. Isso. Né? É que a gente tira a pontinha da pirâmide porque isso tem que entrar no nosso escritório. Mas é uma pirâmide invertida. Enquanto você não está atuando, trabalhando, ela está fechada. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem... Vamos jogar 3 níveis, né? Nesse funil. Quando o cliente te procura e já fala, eu quero um planejamento previdenciário, a pessoa sabe que tem um problema. Ela sabe mais ou menos como é que resolve aquele problema. E ela sabe que você faz aquilo. Só que naquele momento ela sabe que um monte de gente também faz aquilo e você precisa ter algum diferencial. Que pode ser no conhecimento, pode ser no papo, né? Assim, às vezes a gente demonstra mais segurança do que o outro quando está falando. Pode ser na confiança da indicação, tem várias coisas. Então, aquela pessoa, ela vai para você, porque ela sabe que você faz aquilo. Ela pode ter uma indicação que você é o que vai resolver, porque você faz aquilo bem, tá? Só que às vezes eu tenho alguém que sabe que tem um problema, sabe que tem a solução, mas não sabe que você faz aquilo. E é por isso que você precisa divulgar até para os parentes o que é que você faz, tá? E é por isso que a gente vai no Instagram e faz postagem, olha, eu faço tal coisa. Porque aí, aquele cliente que ele sabe que tem um problema e que ele sabe mais ou menos onde corrigir, viu que você faz aquilo. Agora eu tenho o cliente, falando no funil, que ele falou da boca do funil, que esse cliente não sabe que tem um problema. Ou ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe como é que soluciona esse problema. E aí, a gente tem um trabalho a mais no marketing, que é jogar conteúdo. Gente, isso é que é produzir conteúdo de forma direcionada, tá? Se você fizer conteúdo falando de tudo, tudo vai vir para você. Agora, se você fizer conteúdo dizendo assim, olha, você tem um problema de recolhimento em atraso que não foi aceito no INSS, você tem um processo que foi indeferido, né? Puxa vida, faça um planejamento previdenciário antes de entrar com recurso, antes de aceitar a tua aposentadoria. Eu tenho visto muita gente aceitar aposentadorias ruins e ele vai lá, recebe e não tem retorno, né? Então, tem um campo muito grande aí. Isso é uma ideia de conteúdo. É você conversar para esta persona, né? A persona é o teu cliente ideal. Então, assim, puxa, meu cliente ideal hoje é o cara que já deu entrada, que foi indeferido ou que foi concedido agora e ele deu entrada faz tempo. E eu quero saber se era o momento ideal dele aposentar. Então, a gente consegue fazer um planejamento previdenciário dentro de uma auditoria de benefício ainda não recebido, né? De benefício recém-concedido. Cara, como é que você faz isso? Começa a falar disso no teu Instagram.
postagem, vídeo, uma live, faz um Reels. Né? Legal. O TikTok. Tem muita gente vendo videozinho de TikTok. Tem muito tiozinho vendo videozinho de TikTok. E aí você consegue também jogar um informativo. Então, esse é um ponto desse funil. Eu vejo esse funil assim hoje, tá? Tem muita gente fazendo planejamento e, ao mesmo tempo, não tem ninguém muito direcionado e focado. As pessoas falam de um tudo. Essa é uma... Você perguntou o que eu estava fazendo hoje, né? Uma das coisas que eu estou fazendo hoje é eu estou saindo dessa minha coisa de home office. Eu estou mudando minha vida um pouco. Eu vou manter o escritório, eu vou manter a escola. Mas eu estou, de fato, me aposentando para entrar dinheiro a partir do ano que vem. E eu quero qualidade de vida. Então eu estou mudando para praia. Tem um curso bom que fala disso. Aí. Eu já disse que eu vou fazer teu curso. Eu sou a sua persona. Vocês viram como funciona isso aqui, gente? Eu sou a sua persona. Esse negócio de persona é muito legal. É muito bacana. O advogado, quando ele entende isso, é um estalo para mudar a comunicação, ele entender o que começa a gerar resultado. Olha que interessante. Que ele muda a comunicação, é isso? Total, é a copy, né? Total. É isso que você falou. Ó, uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que eu quero vender e como vender para o meu cliente. Olha que interessante. Eu faço agora uma comunicação no TikTok, comecei faz pouco tempo. Tá bombando. Tá bombando, não tá? Bombando. Eu assim. preciso aprender o TikTok. Não. Esse eu não aprendi ainda. Não, mas ó, essa foi agressiva, poucos vão talvez ter a coragem de fazer da forma como eu tô fazendo, mas eu decidi. Eu vou lá assistir, quem sabe eu vou fazer O que eu fiz? umas cópias. Não, é agressivo. O que acontece? Eu defini o meu branding, Tá. e o meu branding é Advocacia Defensora do Trabalhador Brasileiro. Então, Legal. eu trabalho esse slogan dentro, e aí eu tento trabalhar branding, essa percepção do cliente. Gente, branding é marca, tá? Isso, exato. e aí eu vou trabalhar a gestão dessa minha marca para ser percebido como uma advocacia que defende o trabalhador brasileiro. Quando eu falo de defesa, eu falo de conflito, eu falo de embate, de impacto, de confronto. E quem é o meu cliente? Quem é a minha persona? Classe C, D e E, geralmente a classe trabalhadora. E quais são as dores da classe trabalhadora? Isso. Por exemplo, na área trabalhista, ele tem raiva do patrão porque ele é assediado, porque ele não é reconhecido, recebe pouco, ele tem raiva, ele processa por vingança. Então eu compreendo quem é a minha persona. Quem é o Danilo agora? O cara que bate no patrão, o cara que fala, que é o patrão, até o termo, né? Não é o empregador, né? é patrão, É patrão. porque é comunicação. É como Isso eles falam. É como eles conecta. falam. É. Então eu pego e faço o conteúdo falando do patrão. E tá bombando o negócio. Jura? Tá bombando o negócio. Eu falei assim, meu Deus do céu. E o pessoal entra e o engajamento é forte. Aí é empresário descendo a lenha em mim e é trabalhador falando, esse é o meu advogado, esse é o advogado Boa, que eu preciso. boa. E é isso. E você não tá nem aí, o empregador pode falar mal de você à vontade. Nem aí. É porque, assim, é isso. E primeiro é a coragem de você tomar decisões impopulares, difíceis, que poucos vão... Eu sempre digo o seguinte, eu uso uma frase que é assim, ó, é simples, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas é simples. A gente falou aqui de persona, entender sua persona, entrar num conteúdo muitas vezes polêmico, eu coloquei de um lado, eu falei isso num outro podcast, Xandão me indicou para um cara, e o cara é empresário, para participar do podcast dele, para eu como convidado. O cara, quando foi olhar o Instagram... Ele falou, não vem não. Não, o cara fica batendo patrão aí e tal, eu tenho funcionário, vou trazer esse cara não. Quer dizer, entende? Ele não... Tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando, exatamente isso. Então é muito interessante, o advogado que entender essa ideia, ele avança muito. Avança bastante. Dá uma alavancada. Muito. As pessoas falam assim, vai nichar, né? Nichar não significa que você só vai trabalhar com isso. Nichar significa que você vai direcionar o teu investimento para a captação daquele perfil. Mas chegou outro... Tudo bem, você vai fazer outro trabalho, né? Exato. Até porque a gente trabalha muito com indicação ainda. Indicação ainda é uma coisa muito forte na advocacia. E no previdenciário tem uma coisa muito bacana, você vira o advogado do cara. Você vira advogado de família. Exato. Ele começa a te indicar para a família e ele te indica para outros assuntos. Por isso que a história da parceria é uma coisa muito bacana e você tem que ter parceiros bons em várias áreas, né? E aí uma outra dica, né? Não faça só previdenciário.
Faço um pouco de trabalhista. Você faz trabalhista no escritório? Eu no meu escritório não faço, mas a gente já está começando a reorganizar. Legal. Eu estou num momento de reorganização. Por quê? Puxa, o camarada tem lá um PPP que está ruim. E ele já pediu 20 vezes para a empresa, olha, isso está errado. Não é que eu quero algo melhor, é que eu tenho direito de um PPP dizendo efetivamente onde eu trabalhava. E do jeito que vocês estão fazendo, não passa. Coloquem o correto. Puxa, ele não consegue. E a gente já sabe o quê? Que tem que ir para ação trabalhista. Não adianta brigar com isso na federal, no previdenciário. No Jeff da vida, então, ferrou. O chefe da vida ferrou tudo, né? Não tem causa ganha, mas aí é certeza de causa Mas aí perdida. é certeza de causa perdida, exatamente. Causa perdida a gente já sabe. É difícil isso, né? Muito louco. Ó, em relação ao planejamento, Vamos lá. ele é um serviço muito interessante porque ele põe dinheiro hoje Sim. no seu bolso. Sim. Que é uma característica difícil da advocacia previdenciária, o dinheiro hoje no bolso. E o planejamento, ele possibilita isso. Mas o cliente, por não conhecer e não entender a importância disso, há uma necessidade muito grande de convencimento, às vezes tem dificuldade de pagar os honorários. Como é que você tem essa percepção e enfrenta como isso? Quando você diz para o cliente pergunta lá, quanto eu vou gastar nisso? E a gente não pode ter medo de cobrar pelo nosso trabalho, tá? Isso dá um trabalhão. E você sabe que a hora que você termina esse trabalhão, o camarada daqui a 2, 3 anos ou 4 anos provavelmente vai dar entrada sozinho. Ou ele não vai nem lembrar de você. Então, existe um detalhe no planejamento que eu acho que é outra cereja do bolo, que precisa tomar cuidado, tá? Eu vou trazer 2 cerejas. Uma das cerejas é que o planejamento precisa ser contínuo. O cliente precisa entender... LTV. Ele tem que entender que, olha... Eu fiz isso hoje, na legislação de hoje, na tua realidade de hoje. Pode ser que daqui a um ano o teu objetivo tenha mudado, porque a vida caminha, então você pode ter mudado de ideia, isso aqui é outra coisa da vida. Pode ser que a lei tenha mudado, e toda hora ela está ameaçando ser alterada. E pode ter acontecido um monte de coisa que faz com que seja útil você fazer um replanejamento. Então, por exemplo, no meu contrato, eu já dou 2 visitas. Uma daqui a 6 meses, uma daqui a 1 ano. Isso faz que o cliente, durante um ano, esteja comigo. Começa por aí. Eu estou pensando nele, mas eu estou pensando no marketing, tá? Entendi isso. Então, durante o ano, esse cara está comigo. Isso já como um bônus pela contratação. Dentro Legal. do preço do planejamento. Legal, cria valor. Cria valor. Legal. Cria uma percepção de valor. Muito bacana. Eu sou boa marqueteira. Cria uma percepção de valor, tá? E aí, às vezes, na hora que você joga para o cliente, olha, para saber isso assim, você vai gastar R$ 2.500. Tudo isso? Só isso. Para você aposentar direitinho, para você tomar uma opção na sua vida, para você ter clareza do seu futuro. Porque eu tô cansada de atender cliente que achava que ia parar de trabalhar quando aposentasse. Coitado. Ele achava que ele ia ganhar uma fortuna. Ele achava que ele ia ganhar o teto. E aí você mostra para ele que ele vai ganhar 3.500, 4.000, 5.000. Ah, mas é bastante dinheiro para muita gente. Para mim também é bastante dinheiro. Mas eu não vivo só com isso. E ele precisa ter clareza que ele não vive só com isso, para que ele planeje o que ele vai fazer no futuro. Acho que essa é a grande questão. E aí vale muito mais do que R$ 2.500. Só que você precisa convencer o teu cliente daquilo que você está entregando para ele, né? Então, assim, ele vem com um problema, mas você tem que mostrar para ele que o problema é mais amplo. E o replanejamento, né, ou a continuidade do planejamento, é uma coisa que gera valor. E eu estou mudando o nome do serviço lá no escritório. O gancho é planejamento previdenciário no site, tá? Mas todo o discurso que eu estou preparando, e que já está um pouquinho na página lá, é de programa de preparação para aposentadoria. Legal. É de PPA. Tá? Existe o conceito de programa de preparação para aposentadoria mais amplo, em que as empresas, inclusive, têm
porque elas querem reter funcionários, elas querem saber quando o funcionário vai se aposentar, porque às vezes, poxa, mas e aí, o teu objetivo é sair? Então, eu preciso preparar alguém para te substituir, porque você é muito chave, né? Você vai mesmo deixar a gente? Então, peraí, eu preciso preparar alguém. Então, a empresa precisa também desse conceito, é um outro nicho do planejamento, que está dentro desse PPA. Nós somos o braço jurídico de todos esses programas de preparação para aposentadoria. E podemos fazer isso com uma qualidade master, agregando valor para a empresa, para os planejamentos das empresas, tá? Então, se você conseguir passar para a empresa essa importância, eles vão te chamar para fazer o PPA do funcionário-chave dele lá. E você vai ganhar de, sei lá, de 2.000 a 7.000 reais. Isso traz dinheiro quase imediato para o escritório. Só que a gente tem que pensar na sustentabilidade do escritório. E aí, quando eu faço o replanejamento, ou eu ofereço para ele o programa de preparação de aposentadoria, o que eu vou vender para ele? A análise, o diagnóstico, o futuro, o replanejamento periódico e a concessão da aposentadoria lá na frente, por X valor. Então, eu quero que ele me contrate hoje para essa preparação da aposentadoria, já fechando um contrato comigo para daqui a 10 anos. Pô, doutor, você pode... Tem lá as cláusulas para destratar, se for o caso, tá? Só que se você tratar bem deste cliente, né, se você tiver um planejamento estratégico do escritório, isso é lindo. Caramba, Vivi, você... Gente, a cabeça explodiu. Se você vai usar... Acabou de abrir uma porta aqui. Eu vou dar aula no teu curso, é isso? Cara, acabou de abrir uma porta. Porque imagina o seguinte, olha que louco. Olha que louco. Aí você vai falar assim, ó, vai ter um advogado de casa, passou na minha cabeça e rapidamente eu já entendi a ideia. Vai ter um advogado que fala assim, pô, você vai ficar 10 anos, né? Vai contratar o cara assim pra fazer uma aposentadoria. Cara, você faz um processo hoje pra sair daqui a 10 anos. Não é? E você fica com esse cliente, ele enchendo o seu saco. Durante 10 anos. Porque ele tá esperando. Agora esse cara ele vai ficar ali e vai falar, cara, ele tem vai uma ficar advogada antes. que tá cuidando Isso. e indicando clientes. Cara, 10 anos. Isso. 10 anos te indicando cliente. Porque você mantém alguém pra conversar com esse cara, né? Então, lógico, vai passar o tempo. Esse cara vai lá no teu escritório uma vez por ano. Tá bom, pode vir. Cara, que fantástico. Pode vir. Que fantástico. E essa é um pouco a estrutura que eu tô montando lá. Né? Assim, acaba sendo uma realidade nova para nós também. Aí você faz cobranças ao longo desse período, que é o LTV, que é o Lifetime Value, que é... Você cobra os 7.000, vai fazer o planejamento, ok? Cara, divide isso. Parcela. Putz, você não quer saber como receber? Parcela. Cara, que legal. Nos primeiros, você está trabalhando quase de graça, né? Assim, estou trabalhando para receber parceladão. Tem poucos clientes. Tudo bem. Ao longo do tempo, isso vai crescendo, isso vai escalando. Cara, que louco. Isso escala. Puta de um negócio aqui. Tem um puta do negócio aqui. Eu não tava olhando pra né? esse ponto específico. Tá vendo? Olha, e eu vou falar, eu olho muito pra venda, eu adoro venda, acho que isso me tocou agora aqui. O olhinho brilhou. Eu tô vendo aqui, o olhinho dele tá assim, ó. Tá mesmo, tá, cara. Porque, puta, tem um negócio incrível aqui, incrível. Incrível, Vivi. Dá para você manter uma base de cliente, formar uma boa de uma carteira e a fidelização ela não tem o maior inimigo que a gente tem, que é a demora do tempo para conseguir a aposentadoria. Porque na verdade a gente já sabe que vai demorar, porque ele já sabe disso. Já deu previsão. Sim, e eu tô cuidando dele. A ansiedade dele vai acontecer depois que chegar aquela data. Isso. Porque na verdade, a hora que chegar, a gente já tá mudando, inclusive, ao longo do tempo, né? Porque você tem que pensar que de fato ele pode mudar de ideia, querer aposentar antes, numa situação que ele já tenha direito. Só que ele tá lá com você. Você tá cuidando dele. O que precisa nisso é assim, uma comunicação permanente com esses clientes, com essa base de clientes, tá? Porque isso mantém a fidelização. Então, acho isso bacana. Eu não tô me aguentando aqui. Você gostou, não? Vivi, eu não tô me aguentando, é sério. A cabeça tá assim...
tipo de ideia assim, ó. Para o podcast que precisou anotar. Que bom que tá gravado, né? Cara, que legal. Não, eu vou voltar muito nesse ponto e eu quero pegar esses insights que estão acontecendo aqui. Você viu que isso não tem a ver com o livro, né? Isso é gestão, é negócio. Isso é negócio. É visão de negócio, visão estratégica. Isso é negócio. Você avalia, e eu gosto muito disso, né? Hoje, nos meus escritórios, eu tô muito mais também nessa parte estratégica. Tenho advogado pouquíssimo, e tenho ficado muito no estratégico e olhando para estratégias. Então, acho que por isso que conecta muito isso. Porque a gente começa... Isso é estratégia pura. Pura. Prospecção, porque você analisa a operação, né? Qual é o custo de operação? É o que vai passando pela minha cabeça. Qual é o custo de operação? O LTV que você vai... É mais ou menos o que eu estou fazendo agora, né? Assim, Exato. Eu estou contando isso para você porque é um pouco o que eu estou estruturando. Você pergunta para mim, o que você está fazendo agora? Ó, eu tenho lá um curso rodando, né? Que os convidados estão dando aula. Tem lá um motivo para eu ter colocado primeiro os amigos para darem aula para eu entrar depois. Até porque eu passei por uma fase, estou passando uma fase complicada com o falecimento da minha mãe. Então, assim, estou mudando de vida um pouco por isso, né? Precisava mudar de vida. E eu não fiquei pensando em mudar, eu botei em prática. Legal. Eu estou fazendo as coisas. Então, mudar um pouco o foco do escritório faz parte disso. Né? Ficar mais... eu vou me manter talvez remota, mas eu vou mais ao escritório. E aí eu quero montar esta estrutura. Estou analisando exatamente tudo isso, custo. Eu fiz alguns testes. Né? O ano passado a gente contratou uma agência exatamente para cuidar de Google Ads, a gente fazendo os vídeos, para eu testar um pouquinho como é que era o retorno. O retorno é razoável, mas ele de fato é muito demorado. Então, assim, você não pode contar com isso de imediato. Se você é um advogado solo, né, o teu custo é pequeno, a gente tem que pensar assim, quantos clientes eu preciso ter para viver de previdenciário? Né? Quantos eu preciso prospectar? Depende muito. Se você está trabalhando da tua casa, que é possível, né? Estou trabalhando na minha casa, eu vou pagar a internet, vou pagar os softwares e preciso pensar em me pagar, pelo menos o meu básico. Então eu tenho que gerar X de renda. Puxa vida, se eu tenho lá 4 clientes que eu aposento e aí eles são salário mínimo, eu vou cobrar 4 benefícios. Eu tenho 4 salários mínimos para entrar, vezes 4 clientes são 16 salários mínimos. Isso vai entrar ao longo do tempo. Puxa vida, quanto é que isso paga dessa minha despesa? Puxa, isso paga a despesa toda. Ótimo, então você consegue com esses 4 clientes ficar alguns meses, entre aspas, vendo outras coisas, prospectando. Né? Existe toda uma organização atrás disso. Né? Você pega um dia só para gravar todos os teus posts, para gravar todos os teus vídeos, e aí vai soltando eles aos pouquinhos. Ah, mas então eu solto os vídeos, aí eu tenho lá um programa de WhatsApp que vai me receber. Ótimo. Reserve um dia seu. Você não está sozinho, você não é uma equipe, né? O outro dia da semana é para você responder o WhatsApp para todo mundo. Você vai ficar o dia inteiro conversando com o cliente. Aí você, opa, esse cara quer marcar uma data. Ótimo, vai lá na tua agenda, agenda no dia a dia atendimento. Naquele dia você só atende. Tá? Puxa vida, e como é que eu faço? Bom, geralmente, né, tenha alguém na retaguarda para fazer contagem, para atender. Puxa, não tenho ninguém na retaguarda, eu realmente estou sozinho. Bacana. Então você vai usar um pré-questionário para fazer o atendimento desse cliente que vai no teu escritório. Ele já vai contratar, não vai? Então você já faz ele assinar o contrato remoto, tem como fazer isso, ele assina em casa, PDFzinho. Assinou? Bacana, olha, tá aqui a autorização para eu acessar o seu CNIS, o seu meu INSS, eu preciso de tudo isso previamente, antes da nossa consulta. Ele manda isso tudo, você tem um dia na tua semana para análise de documentos dos que você vão atender lá na frente. Puxa, bacana, naquele dia puxei todos os CNIS, joguei no meu software, fiz uma prévia. Ah, mas espera aí, você vai dar o planejamento pro cara? Não, eu fiz uma prévia, porque aí na hora que eu tô com ele na minha frente, seja remoto ou seja presencialmente, eu sei do que conversar. E eu já tenho uma noção do direito dele, então eu sei o que eu vou vender para ele.
Eu sei se eu vou vender um planejamento, eu sei se eu já vou vender uma aposentadoria, eu tô preparada. Eu já sei, ele trabalhou em umas empresas aqui, precisa de PPP. Eu falei assim, amigo, você tem os PPPs? Não, não tenho. Então, nós vamos... Tá aqui um contratinho só para pegar PPP, você quer? Então, assim, olha só, isso são dicas para trabalhar solo. Uhum. Como é que eu aumento isso para o escritório? Eu escalo. Eu delego essas funções para outras pessoas. Cara, sensacional. Você de casa aí, anotou? Anotou? O Xandão tá aqui gravando, ele teve que correr agora para me colocar aqui, ó. Cara, muito bom, muito bom. Ele veio dizendo assim, acabou o tempo, para aí de conversar, você tá muito animado. Cara, e pior que a gente vai chegando numa fase... Ó, vou falar pra vocês uma coisa. Sabe o que vai acontecer agora? O Prevcast vai, infelizmente, acabar. Ainda daqui a pouquinho, calma que tem mais um pouquinho. Mas eu vou estar nos bastidores aqui, batendo um papo danado com a Vivi. A gente vai fazer negócio. Vivi, pô, que papo legal, cara, que papo legal, ó, já deixar aqui pra vocês aqui, ó, deem uma olhada, procurem nada no Jur, vídeo da Vivi, um livro da Vivi, muito legal, Cálculo do Planejamento Previdenciário. Poxa vida. E quem quiser, vamos fazer propaganda, né? Por favor. Gente, quem quiser participar do programa de formação do Advogado do Futuro, ele é um tipo de programa que não tem problema que já teve aula, né? Já teve algumas aulas, já, mas não tem esse problema não, vem. Porque vai dar tempo ainda de você assistir essas aulas e eu te garanto que você vai fazer um baita curso. Ele tem aí uma carga horária e ele tem um conteúdo de pós-graduação. Legal. Se infelizmente ainda não tem pegada certificação, uma pegada prática, tá? Do dia a dia, Dia a dia, advogado mesmo. dia a dia. Tem muita gente que já deu aula, eu trouxe muito RPPS para esse curso. Tô trazendo militar, tá nessa minha plataforma. Se eu quiser acessar... Instagram, vai lá no Instagram, me manda direct. Na bio. Legal. Tá. O Xandão vai deixar. Ele vai deixar aí, @viviane.mazzotti. O Mazzotti aí é com S, tá, gente? MASOTTI, que é mais fácil de me achar. Legal. E tá muito legal. Assim, é um negócio que eu me apaixono, eu adoro. Eles me chamavam de a professora das madrugadas, porque nos primeiros 2 anos eu deixava andar. E aí, às vezes, o debate na sala ficava até meia-noite. Cara, não fica mais até meia-noite, porque eu sei que todo mundo trabalha, né? Tem família. E a galera não quer ir embora. Não quer ir embora. Tá bom, é igual aqui, tá bom. E a gente fica assim na aula, mas aí eu ponho um cronômetrozinho, né? Bateu 10 horas e eu já começo a falar tchau. Preparando. Vai preparando. E aí bateu 10h30 e fala, gente, agora chega, né? Vai todo mundo cuidar da família aí, eu também vou descansar. A história da qualidade de vida, pra mim, eu também tô indo dormir mais cedo. Ou seja, 10h30 acabou a aula, que é para as 11h, tá preparando para dormir. Boa, né? Muito bom, muito bom. Qualidade de vida é importantíssimo, né? Eu falo, pessoal, eu passei uma época em que eu tava para desenvolver, assim, doença por conta de tanto trabalho. Muitos advogados começam trabalhando cedo, vai até tarde, sim. E aí você briga com a família, não se relaciona com os amigos. Eu comecei a ficar muito mal fisicamente, aí, sabe, você entra num ciclo ruim. E mudei, consegui virar bem a chave. Eu fiz uma palestra do dia na OAB da Penha falando sobre isso, o pessoal gostou bastante, muito legal. Muito bom, muito bom. Mas Vivi, poxa, é isso. Obrigado, assim, obrigado mesmo. Vou deixar você fazer aqui suas considerações com o nosso público, mas que bacana, cara, assim, que papo legal mesmo, muito conectado, muita ideia. Pena que você de casa não vai estar com a gente nos bastidores dessa vez, mas vou tentar compartilhar alguma coisinha no Instagram aqui para quem estiver com a gente. Vivi, pô, obrigado mesmo, com a vontade de fazer as considerações. Bacana. Foi uma honra tê-la aqui. Foi muito gostoso estar aqui com você, né? E muito gostoso você que está aí assistindo a gente em algum momento do teu dia e de repente assiste de novo, né? Porque a gente aqui rolou muita ideia, tá? Eu também tive muito insight aqui e é muito engraçado quando a gente põe as coisas para fora. Às vezes vem um raciocínio e vem de uma maneira que eu mesma não tinha estruturado. Uhum. Né? Na hora de te contar alguma coisa, isso vem de uma forma estruturada que você fala, caramba, olha, eu ganhei 10 horas de trabalho aqui em 1 hora de papo. É importante isso. E de repente você que está aí, num insight desse, ganha
um ano... Muda a advocacia. Muda a advocacia. Você ganha um ano de conhecimento, tá? Às vezes até no ramo da psicologia positiva, sabe a história? Só por acreditar que vai dar certo. Porque quando você acredita que vai dar certo, não é poliana, tá, gente? É dentro disso que a gente está falando, de uma maneira muito, muito forte. Mas você só põe em ação se você acredita que vai dar certo. Tá? Eu vou te mostrar a foto da parede pintada depois, tá? Quero ver. Essa é só pros fortes. Essa é só pros fortes. Isso vocês ficam sabendo depois. Poxa, Vivi, que legal. Obrigado mesmo, obrigado. Uma honra ter aqui. Que papo bacana. Já fica intimada aqui pra gente continuar esse papo aqui. Bora lá, tá feito. E aí você vai ter lido o livro e a gente consegue... Nossa, show. Falar em cima do planejamento. Fica bacana, hein? Boa. Boa. Agradeço você de casa aí que esteve com a gente. Se não se inscreveu no canal, ó, tá tudo assim. Top os nossos episódios. Conversei com muita gente grande, como é o caso da Vivi. O papo tem sido desse jeito. Vários insights para ajudar você no seu escritório. Comenta aqui o que você achou do episódio e, por favor, obrigado, Vivi. Obrigado, Vivi. Coloca aí, obrigado, porque quanto insight bacana. Vivi, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Legal, gente.